Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Queremos te agradecer por essa grande oportunidade de crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e ilumine. Eu passo as palavras agora à irmã Valéria, que fará o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Luciana, pela sua prece inicial. Muito boa noite a todos vocês, meus irmãos caravaneiros. Estamos aqui para mais uma noite de estudo, hoje dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, aquela parte da coletânea de preces espíritas. Na terceira parte, prece por outras pessoas. E hoje vamos ver os itens 50 a 52, que são preces pelos inimigos do Espiritismo. Por que Kardec recomenda prece pelos inimigos do Espiritismo? A espiritualidade, ela adverte Kardec sobre ataques que o Espiritismo sofreria ao longo dos anos, isso como prova, e exorta que oremos pelos nossos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo. Podemos ver no livro O que é o Espiritismo, lá no início, na biografia de Kardec, uma comunicação que Kardec recebe do Espírito Verdade logo no início da sua missão, que diz o seguinte: estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar. Para tais missões não basta a inteligência. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. E o Espírito Verdade termina dizendo o seguinte a Kardec: vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, o Espírito Verdade coloca aqui para Kardec tudo aquilo que ele vai passar, a perseguição que ele vai ter que enfrentar assumindo essa missão, e que apesar da espiritualidade estar ali o tempo todo, essas condições dependem de Kardec. A resposta depende de nós. E graças a Deus, que essa mensagem foi de 1856, que Kardec responde positivamente, assume a missão. E ele faz uma nota sobre essa comunicação 10 anos depois de ter recebido, e já em 1867, Kardec diz o seguinte: 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. A Sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas inventadas por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na minha ausência. Entretanto, Kardec finaliza, conclui: entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos,
Sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor. Interessante ver que na comunicação do Espírito Verdade ele diz a Kardec, termina dizendo, essas condições dependem de ti. E aqui Kardec termina dizendo que ele não sucumbiu graças a proteções da espiritualidade. Então a gente vê aqui como a espiritualidade faz toda a sua parte e como Kardec também responde com aquilo que ele podia responder. Tendo visto essa introdução da primeira comunicação que eu trago aqui, da espiritualidade, entramos então no item 50 do estudo de hoje. Kardec começa essa prece pelos inimigos do Espiritismo falando de bem-aventuranças, e bem-aventuranças que ele não comentou até então no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que Kardec dedica capítulos inteiros a bem-aventuranças, no capítulo 5, 7, 8, 9. Ele fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração. Ele dedica capítulos inteiros àquela bem-aventurança. Essas bem-aventuranças, que são as últimas bem-aventuranças, ele reservou para colocá-las aqui. E é importante a gente entender que as bem-aventuranças, segundo estudiosos, elas têm um caráter progressivo. Elas começam com bem-aventurados os humildes e elas vão progredindo até chegar a essas últimas aqui. Então a gente vê nesse ponto dessas bem-aventuranças que Kardec coloca aqui, que é o cume das bem-aventuranças. Vamos dizer, o porto, o mais alto grau que o discípulo chega ao assumir a missão de ser discípulo do Mestre Jesus. Então está lá em Mateus, essas bem-aventuranças a gente encontra, ela faz parte do grande sermão da montanha de Jesus, em Mateus e Lucas, e aqui a gente vê a parte de Mateus. Ele diz, bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus. Pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Vejam bem, uma coisa é a gente ter fome e sede de justiça. Acho que a maioria de nós, se não todos, temos. Agora, outra coisa é sofrer perseguição pela fome de justiça. Outra coisa ainda é ser perseguido pela causa do próprio Cristo. Olha a progressão do discípulo que assume a missão de seguir ao Mestre. Então, Kardec coloca essas bem-aventuranças logo no início desses itens, o item 50. Vamos ver agora uma segunda comunicação importante que eu trago aqui, que a espiritualidade faz a Kardec, na Revista Espírita de 1867, revista de agosto de 1867, dado através de um médium numa das reuniões,
uma comunicação espontânea. Kardec trabalhava muito com evocações de espíritos, mas essa comunicação, esse espírito ele faz espontaneamente, ele se manifesta espontaneamente, o que mostra que a espiritualidade quis dar a Kardec essa advertência. E esse médium, né, diz que fica em transe mais ou menos por 1 hora, dando essa comunicação. Ele chega a ter um intervalo, acorda, não lembra o que aconteceu, volta a entrar em transe e terminar. É tida como essa profecia aos ataques ao progresso do espiritismo. Ele coloca 3 ataques históricos que vão se repetir ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Um primeiro ataque, que é um ataque de intimidação do espiritismo através de atos violentos, do uso da força e da violência. Um segundo ataque, que é um ataque ao espiritismo pela infiltração, através de ideias equivocadas que pessoas, ao se infiltrarem, vão querer divulgar para derrubar a mensagem do espiritismo. E um terceiro ataque, que é o ataque de sedução, de vaidade, de sedução. Vamos ver um por um desses ataques. O primeiro ataque, que é o ataque mais violento, naquele tempo, logo no início, né, das mesas girantes e o início da codificação, principalmente na Igreja Católica, com seus dogmas, ela vem reafirmar e colocar todos aqueles dogmas de fé de uma maneira a intimidar as pessoas a participar de qualquer manifestação espírita, colocando que as manifestações dos espíritos eram coisas do demônio. Houve muito ataques aos médiuns. Kardec trabalhou com adolescentes, né, que sofreram esses ataques, eram tidos como bruxos, como feiticeiros, e muitas vezes sendo atacadas nas suas casas, na rua, fisicamente mesmo, com pedradas, com injúrias, com difamação. E nesse primeiro ataque a gente pode lembrar aquela queima, né, no Alto de Barcelona, de 300 obras espíritas. Tem no livro O que é o Espiritismo, inclusive, o nome dessas obras, quais eram essas obras que foram queimadas. E qual foi a consequência dessa violência toda desse primeiro ataque? Conseguiu-se derrubar a mensagem e o espiritismo? Não, porque a verdade ninguém consegue contê-la, e todas as verdades que surgiram ao longo dos séculos, elas foram combatidas logo de início. A consequência aqui foi o quê? Primeiro, uma resistência que no século XIX já ninguém aguentava mais, era o século da razão, que todo mundo estava buscando o porquê das coisas e ninguém já estava mais querendo simplesmente entender que aquilo, né, as coisas eram assim porque eram assim, sem explicação. Então houve uma resistência a esses dogmas sem razão. As pessoas buscavam já a razão. E ao mesmo tempo suscitou curiosidade, porque tudo que é proibido, né, acaba suscitando curiosidade. No Alto de Barcelona disse que as pessoas começaram a ir lá nas cinzas, pegar pedaços do que sobrou para ver o que estava escrito ali que ninguém podia ler. Começou todo mundo a ficar curioso e ler. E a Espanha, depois de Paris, se tornou, né, o país que mais divulgou o espiritismo, que mais fez adeptos. Então, não deu certo o primeiro ataque. Trazendo isso, né, para os dias de hoje, apesar de ter sido escrito por André Luiz em Vivendo o Evangelho, no volume 2, a lição 363,
André Luiz fala dos inimigos do espiritismo. E ele diz assim: infelizmente, eles existem e estão em toda parte. Na família, quando parentes maltratam o interessado no conhecimento espiritual. Na academia, quando cientistas contestam os princípios espíritas, remetendo-os à ignorância. Na via pública e no trabalho, quando o que crer nos espíritos é alvo de cochichos e risos disfarçados. Na escola, quando professor e aluno dedicados à causa do espiritismo recebem o desdém de colegas e mestres. Na mídia, quando a doutrina espírita é descaracterizada por redatores desinformados ou é motivo de tiradas humorísticas por parte de comediantes desrespeitosos. Então, a história se repete. Os inimigos continuam aí, André Luiz nos dá a dica de onde eles estão. O segundo ataque é o ataque das infiltrações. Muitas pessoas se infiltraram nos movimentos espíritas, nas reuniões, outros grupos também se fizeram à parte, com a intenção de quê? De causar desordem, desunião e confusão. Esse era o objetivo. E a espiritualidade adverte que isso vai acontecer. Com a intenção de quê? De proliferar ideias equivocadas quanto ao espiritismo, deturpando aquilo que o espiritismo prega. Por exemplo, o espiritismo trabalha muito a ideia de causa e efeito. Tudo que fazemos tem uma consequência. Tudo que fazemos, a gente tem que reparar isso, de certa maneira, para a nossa progressão espiritual. E aí é colocado de uma maneira equivocada, dizendo que o espiritismo prega que você é castigado por os seus erros e você tem que pagar por isso e não tem outra maneira. Começa a se distorcer aquilo que o espiritismo prega com a intenção de destruir, de desagregar, de causar divisão e confusão. Alguns médios, nessa parte desses ataques, com comunicações desapropriadas, se deixando levar por manifestações de espíritos inferiores que também tinham essa intenção de menosprezar e de deturpar as ideias reais, verdadeiras que o espiritismo vinha trazer. E qual é a consequência desse ataque? Mais uma vez, esse ataque não dá certo. Por quê? Porque aqueles fiéis à doutrina percebem aí o que? A necessidade de estudo e de fundamentação. Porque é só assim que a gente vai conseguir contestar e dizer qual é a verdade. Através de fundamentação, através de estudo. André Luiz nos fala na lição 364 o seguinte sobre religião espírita. Ele diz que inimigos da doutrina espírita distorcem afirmações de Allan Kardec. A religião espírita tem critérios que se distanciam do modelo de outras religiões. Não desmerece o templo, valoriza mais a fé. Não prescreve ritual, importa-se com a conduta. Não canaliza privilégios, considera o exemplo. Não conhece hierarquia, acredita na responsabilidade. Não tiraniza o pensamento, exalta o livre-arbítrio. Não receita penitência, convida à renovação íntima. Não crê em símbolos, privilegia a consciência. Não exige sacrifício físico, quer a transformação moral. Terceiro ataque. O ataque talvez que nós, mais o ataque do século 20 e 21, é o ataque da sedução.
da descoberta do status. Ser espírita, muitas vezes, hoje, pode ser um status. E gerar dinheiro, perceber-se que pode-se ganhar dinheiro através de dons que um médium possa ter, de cura, de vidência e outras circunstâncias que convêm. Então é a sedução do amor próprio, do egoísmo, da cupidez. E que é preciso muito cuidado, muito cuidado. A consequência, diz na comunicação dada a Kardec, são duas, e os dois extremos. Há os que caem, e a gente vê aí muito triste como missionários que poderiam ter feito uma brilhante missão, até chegam a ser presos, porque se deixaram levar pela sedução, pela ambição e se perderam no caminho missionário. Ou há aqueles que enfrentam o perigo com coragem, com fé, sustentados pelos bons espíritos. E a gente vê aí muita perseguição de muitos e muitos espíritas. Podemos ver aí até nos últimos tempos Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o próprio Divaldo. Quantos sofreram perseguições e sofrem, né? Ainda, mesmo os desencarnados, quando se distorce aquilo que eles vieram trazer de mensagem. Olha o que André Luiz fala na lição 362, Vivendo o Evangelho, ele diz: inimigos de dentro. Muitos inimigos do espiritismo estão no próprio meio espírita. Os que são escravos do orgulho, os que sucumbem ao egoísmo e sacrificam o interesse comum, os que se sujeitam à vaidade e atropelam o bom senso, os que mergulham na insensatez e são arautos de ideias estranhas, os que mostram intransigência e alimentam polêmicas estéreis, os que se envenenam de mágoa e atacam companheiros idôneos e se deleitam na exibição ridícula. Esses adeptos estão presentes no cotidiano doutrinário, frequentam a mídia e as tribunas, mas agem como adversários da codificação kardeciana. E, embora se proclamem espíritas, são inimigos dentro do espiritismo. É preciso fazer um exame de consciência muito grande, né? Cada um de nós, se estamos sendo portadores de união ou desunião. Se estamos nós sendo um desses inimigos de dentro. E André Luiz ainda continua na lição 365 dizendo sobre espíritas indiferentes, dizendo assim: na comunidade espírita existem companheiros que, por displicência, são indiferentes à causa do espiritismo. Frequentam cerimônias especiais, mas descartam a rotina da instituição. Falam de caridade com entusiasmo, mas não comparecem à assistência. Frequentam sempre as palestras, mas fogem das reuniões de estudos. Estão presentes nas assembleias, mas somem das atividades diárias. Dedicam-se à mediunidade, mas não respeitam a disciplina. Esquecem a exortação categórica de Jesus: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. É a questão da coerência, né? E do estar, é o terceiro ataque. É a sedução, é o se deixar levar pelo egoísmo, pela vaidade. Tendo visto tudo isso, a gente entende o que Kardec coloca no prefácio, que é o item 51 do nosso estudo de hoje.
ele diz que de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a consciência. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Olha aqui aquilo que eu dizia antes, né? Realmente, toda verdade, toda ideia nova, ela vai sofrer perseguição de cara. Porém, se ela for realmente a verdade, ela vai prevalecer a todos os ataques, assim como a codificação de Kardec permaneceu. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo. Bem-aventurados, e aí vem as bem-aventuranças que Kardec colocou no item 50. Meus irmãos, esse estudo é muito profundo, teria muito a dizer, mas eu convido a vocês que leiam a Revista Espírita de agosto de 1867, o que é o Espiritismo, vejam essas advertências e, sobretudo, pensemos que não vale pagar o mal com o mal. Se somos atacados, mas temos que pensar nos ataques que pode vir de dentro de nós mesmos, de dentro das nossas casas espíritas. É um momento de reflexão muito grande, que às vezes a gente só olha para o que está do lado de fora. Mas André Luiz, convido também a reler essas lições de Vivendo o Evangelho. Ele coloca aqui muita coisa que é muito importante a gente refletir e rever nas nossas atitudes, no nosso ser, enquanto adeptos da doutrina espírita. Espero que tenha conseguido passar muito conteúdo em pouco tempo. E farei agora o item 52, que é a prece, estendendo um pouco mais essa prece nesse momento. Vamos então à nossa prece final. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, Teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da Tua justiça, hora que esperamos submissos à Tua vontade santa. Olhai, Senhor, por cada um dos Seus missionários.
por cada um de nós, todas as vezes que sofremos perseguições, por sermos espíritas, por aquilo que acreditamos. Dai-nos coragem, resignação, perseverança na proposta daquilo que cada dia queremos fazer. Dai-nos, Senhor, proteção para tudo aquilo que realizamos, para a missão que confiastes a nós. Não nos deixeis cair na tentação de revidar o mal com o mal, de revidar as injúrias com outras injúrias. Ajuda, ó Pai, a cada um de nós, a cada filho teu, especialmente aqueles que estiverem passando maiores provações. Sustentai-nos com teu amor, com a tua força, com a tua coragem, para que possamos realizar no dia a dia a missão que confiastes a nós. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, esteja sempre conosco, intercedendo por nós, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Fiquemos em paz, uma boa semana, até o próximo estudo. Grande beijo.